E aí galera, beleza? Observando esse título, orações subordinadas substantivas, mas que bicho papão é esse? Pô, como que eu resolvo, como que eu sei o que é uma oração subordinada substantiva? Calma aí, vem cá que você vai ver que isso é muito simples. Primeiro passo, nesta frase, o patrão exigia a lealdade dos funcionários, não existe oração subordinada. Por quê? Vamos contar juntos. Quem é meu verbo? Exigia. Quantos verbos eu tenho nesta oração? Apenas um verbo. Então, primeiro passo, para existir oração subordinada, eu preciso ter pelo menos dois verbos. Com um único verbo, não existe oração subordinada. Mas de onde que nascem estas subordinações? Observem, caso você estivesse montando um texto e ao invés de escrever o patrão exigia a lealdade dos funcionários, você poderia dizer o mesmo, só que pensando de uma maneira distinta. A partir desse trecho aqui, ó, a lealdade dos funcionários, vamos acrescentar a palavrinha que. E nós precisamos reescrever a lealdade dos funcionários agora com essa palavra que. Então, obviamente, precisamos fazer uma adaptação. A partir desse trecho, o patrão exigia que os funcionários fossem leais. Ótimo. Observem que nós estamos dizendo a mesma coisa em o patrão exigia a lealdade dos funcionários e o patrão exigia que os funcionários fossem leais, só que agora, o que apareceu? Enquanto nesta frase acima tínhamos apenas um verbo que é o exigia, agora nesta frase temos um segundo verbo que é o fossem. Então observem, nós temos duas orações. Esta é a minha primeira oração e esta, obviamente, é minha segunda oração. Tudo que vier antes da palavra que é a oração que manda. Então você chama de oração principal. Então esta é minha oração principal. A oração que sobra, ela depende da principal. Então nós chamamos de oração, porque existe um verbo. Para existir oração, precisamos de um verbo. Ela depende do patrão exigia, que é outra oração. Então ela é subordinada. Você colocou essa palavrinha que. Essa palavrinha que, ela tem a classificação de conjunção integrante. Sempre que nós tivermos uma conjunção integrante, dentre as três orações subordinadas, substantivas, adjetivas e adverbiais, a classificação será substantiva. Então, oração subordinada, substantiva e acabou. Puxa, só isso? Só isso. Que os funcionários fossem leais é o título desta aula, oração subordinada substantiva? Exatamente. Então, o que eu gostaria que vocês observassem é que no dia a dia é muito mais comum nós utilizarmos uma frase com a palavra que do que sem a palavra que. E, obviamente, quando nós construímos uma ideia, tentamos convencer outra pessoa, elaboramos um pensamento, nós precisamos de palavras. As palavras, ao se juntarem, vão formar frases. As frases, orações. E nem sempre essas orações serão independentes. Uma será amarrada à outra. E aí, nesta amarração, nessa relação de dependência, nós chamamos de oração subordinada. Até aqui, já detectamos uma oração. Agora, o segundo passo é classificá-la. Existem 6 classificações para as orações subordinadas substantivas. Vejamos. Subjetiva, função de sujeito. Predicativa, qualidade. Objetiva direta. Objetiva indireta. Completiva nominal e, por fim, a positiva. Como que eu faço para descobrir qual é a classificação desta minha oração, que os funcionários fossem leais? Existem 2 caminhos. O primeiro, você pode analisar a oração original, o patrão exigia a liberdade dos funcionários, e aqui onde tem esse eu vou apagar para fazer a classificação do verbo. Exigir é um verbo de ação. Ele não se basta, ele precisa do restante da frase. Então ele é um verbo transitivo. Como não existe uma preposição entre o exigir e a lealdade, na verdade esse a ele tem a função de artigo, então ele é um verbo transitivo direto.
todo o restante da frase, a lealdade dos funcionários, sintaticamente, exerce a função de objeto direto. Caso nós transportássemos essa classificação para a oração abaixo, significa que os funcionários fossem leais, continua sendo um objeto direto. Só que eu não vou chamar simplesmente de OD. Eu vou completar oração subordinada substantiva com esta classificação. E aí surge para nós objetiva direta. Então, como vocês podem observar, sempre façamos em duas etapas. Primeira etapa, reconheça a oração subordinada. Segunda etapa, marque o verbo que que vem antes da conjunção que, a conjunção integrante, e aí você começa a fazer a classificação segundo a sua transitividade. Observem que o mesmo que nós fizemos para classificar um objeto direto, seria o passo para fazer o objeto indireto, o complemento nominal, o aposto, o sujeito, o predicativo. A ordem é a mesma. A única coisa que mudará é a natureza do verbo e a palavra que vem antes da conjunção integrante. Mas, em suma, é isso daqui. Não é um assunto difícil, ele é simples, mas o nome muitas vezes assusta. Então, tira esse medo, deixa de lado todo esse pavor com as orações subordinadas, porque elas são muito mais simples do que você imagina e muito mais utilizadas do que qualquer outro tipo de oração existente. Então, pessoal, essa foi minha primeira aparição no canal, mas não para por aqui. Podem esperar a mais dicas aqui no canal do AVE Academy. Até mais!